Boa noite, turma. Hoje a nossa aula vai ser sobre o sistema cardiovascular. É um sistema muito importante do nosso corpo, porque é através dele que a gente recebe os nutrientes oriundos da nossa alimentação e é através dele também que nós expelimos os gases produzidos através da respiração, é através dele que recebemos o gás oxigênio, que é um gás importante para a manutenção da nossa vida. Os componentes desse sistema que nós vamos conversar hoje vão ser o sangue, que é um líquido composto principalmente por água. Esse líquido ele contém outros componentes importantes que já vamos falar, e é por meio dele que os nutrientes e os gases são transportados. O coração é o nosso órgão bombeador do sangue. É por meio dele que é exercida a pressão para que o sangue ele possa chegar a cada um dos nossos tecidos, cada órgão que nós temos. E o componente vaso são os caminhos por onde o sangue percorre. E nós iremos falar deles mais para frente. Primeiramente, vamos falar aqui do sangue, que ele é uma estrutura aquosa, é um líquido, composto por água, principalmente, já falei, mas ele também tem esses 4 componentes que nós vamos conversar hoje. E a estrutura de cada um deles nós vamos assemelhar a um castelo medieval. Um castelo ele precisa, para manter a sua sobrevivência, de reparadores, precisamos de pessoas que defendam o castelo, precisamos de pessoas que distribuem os recursos para os moradores se alimentarem, precisamos de pessoas que fazem o transporte de ferramentas para as pessoas exercerem as suas funções. É, já vou explicar o que são essas pessoas tintim por tintim, tá, galera? E também precisamos de reparadores. Bom, vamos começar pelos leucócitos. Os leucócitos eles são os agentes defensores do nosso corpo. Assemelhamos eles aos soldados, porque eles fazem a defesa contra agentes externos e também contra a defesa do nosso sistema linfático. Então, eles atuam na defesa do nosso corpo, na proteção. As hemácias elas atuam como transportadoras dos gases oxigênio e dióxido de carbono. Elas fazem a distribuição, não quero falar distribuição porque essa é a função do próximo componente, mas elas fazem a entrega, pronto, ótimo, desse oxigênio, porque os órgãos são as pessoas, eles precisam dessa ferramenta que é o oxigênio para poder sobreviver, para poder trabalhar. E sem oxigênio não existe vida para a gente, né? Gente, seres humanos. Então, a função de transporte é feita pelas hemácias. Ela entrega o oxigênio e retira o gás carbônico para ser mandado para fora do corpo. Função muito importante também. O plasma eles têm a função, o plasma, né? Porque o plasma não é bem uma célula diferente da hemácia, ele é mais um material. Ele carrega os nossos nutrientes que vêm da alimentação e também os resíduos. Eles estão todos ali contidos no plasma, né? Quando você faz um exame de sangue, tem o exame que ele separa o exame de sangue, que é a centrifugação, para separar o plasma, que é onde contém bastante informação do que está do que tá acontecendo com você. Através do sangue você vai ser diagnosticado por meio da hemácia. Ela vai dizer que elementos contém no teu corpo e vai dizer muitas vezes o que está faltando para o doutor ir lá receitar um remedinho para você ficar bom. A função das plaquetas elas são atribuídas às reparadoras. Gente, o castelo ele precisa de reparo, a muralha ela quebra constantemente, cai pedra lá, gente que tenta invadir, destrói o castelo, destrói a muralha, e é preciso reparar a muralha para não entrar mais gente e combater as pessoas que moram dentro do castelo, né, que são os órgãos. Então, a defesa do corpo das plaquetas, diferentemente dos leucócitos, elas atuam na defesa de coagulação do nosso corpo. Quando você se corta, você se fere, é preciso reparar, cicatrizar, coagular ali a ferida para não ficar aberta, não ficar exposta. Essa função é feita pelas plaquetas. Quando a pessoa tem muita pouca plaqueta, ela demora a coagular o corte, o ferimento, e ela fica sangrando. É importante as pessoas terem plaquetas na composição ideal. Então, a função do sangue, a gente pode atribuir aqui o transporte. Podemos colocar ao lado do transporte a distribuição, né, feitas vou lembrar aqui, pelo plasma.
a função de regulação de temperatura corporal. Gente, o sangue é água, né? Então, principalmente por água. E a água, ela é um bom condutor térmico. É através da água que a gente perde calor mais rápido. Quando a gente soa, perdemos calor, porque o suor em contato com o ar, ele faz perder o calor que está no seu corpo para fora, para a atmosfera. E da mesma forma o sangue. Quando você corre, quando você está em exercício, as extremidades ficam mais avermelhadas porque é mais sangue fluindo no seu corpo e aquele sangue, aquela água contida no sangue, ela vai fazer a função de jogar fora, eliminar o calor, que é preciso manter a temperatura do nosso corpo. Então, essa é uma última função do nosso sangue. E também é a função da defesa, que é feita tanto pelos leucócitos quanto pelas plaquetas também. Né? Podemos atribuir a coagulação do sangue quanto a defesa. Os tipos de sangue, gente, existem dois, basicamente, que são o sangue arterial e o sangue venoso. O arterial, ele tem a característica de ser um sangue mais claro e rico em oxigênio. Logo quando o sangue sai do coração, eu vou explicar mais para frente, o sangue ele sai rico em oxigênio. Esse sangue tem uma característica de ser claro, um vermelho mais claro, quase um rosa. E o sangue venoso é o sangue que a gente está mais acostumado a ver. Porque quando alguém sangra, quando alguém faz exame de sangue, se tira o sangue das veias, né? O sangue que sai ali, quando alguém, o amigo corta o braço, sai o sangue tudo vermelho. Estou tentando mostrar aqui, mas a câmera está no ângulo, não estou conseguindo mostrar, né? Mas enfim, o sangue sai mais escuro. Esse sangue ele é pobre em oxigênio, porque normalmente ele já está retornando dos órgãos para o coração e por estar pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono, ele tem essa coloração mais escura. Esses são os dois tipos de sangue. O próximo componente do sistema cardiovascular é o coração. É o nosso órgão bombeador. Ele tem 4 cavidades, são elas um átrio esquerdo e um átrio direito, e um ventrículo esquerdo e um ventrículo direito. Pensem que nas minhas mãos contém o coração, ou bexiga, se vocês preferirem. Quando eu aperto a mesma bexiga de cima, a parte de baixo ela se abre. E quando eu aperto a de baixo, a de cima se abre. Os átrios são as cavidades superiores do coração e os ventrículos são as inferiores. O que ocorre quando os átrios eles se contraem? O sangue sai dessa parte superior para a parte inferior. Só que o contrário não pode acontecer, porque ao contrair os ventrículos, são as cavidades inferiores, o sangue não pode regressar para os átrios. Essa peculiaridade, por que ela ocorre? Porque no interior do coração existem válvulas que impedem o sangue de retornar dos ventrículos até os átrios. É importante que o sangue, então, ele saia do ventrículo para os órgãos. O primeiro órgão sai do ventrículo direito, o sangue sai dessa cavidade para o pulmão. Para o quê? Porque quando o sangue está chegando ali no átrio direito, o sangue chega pobre em oxigênio. O próximo destino vai ser a cavidade de baixo, o ventrículo direito. Dali ele precisa ir para o pulmão para quê? Para ele captar mais oxigênio e jogar fora todo o gás carbônico que ele captou do corpo. No pulmão, ele vai fazer essa recaptação de oxigênio e vai regressar ao coração. Agora, no átrio esquerdo, o átrio esquerdo ele vai fazer o quê? Ele vai contrair e vai jogar o sangue para a cavidade de baixo, que é o ventrículo esquerdo. Quando o ventrículo esquerdo se contrai, aí sim, o sangue agora rico em oxigênio, ele vai ser distribuído para o restante dos órgãos, para os nossos tecidos, através da artéria aorta, é onde imediatamente o sangue vai sair ali do ventrículo esquerdo para o resto do corpo. O ciclo cardíaco, então, ele é dividido nessas 3 fases, que são a diástole, que é o relaxamento de qualquer uma dessas 4 cavidades que eu mencionei. O relaxamento ele é dito como uma diástole. A sístole já é a contração. Aqui está escrito sístole atrial ou sístole ventricular, mas vocês podem entender como sístole, que é a contração. Então, a sístole atrial ela vai ser a contração dos átrios, vão jogar o sangue para os ventrículos. Essa é a função da sístole atrial. A sístole ventricular ela vai vai jogar o sangue dos ventrículos para os órgãos, para o restante do corpo. Os vasos sanguíneos vão ser o nosso último componente. Eles são o caminho, como por onde o sangue ele vai percorrer.
A primeira desses capilares, desses vasos que a gente vai mencionar são as artérias. Elas têm uma característica de serem bastante espessas, calibres grossos, porque elas são expostas a muita pressão, para que essa pressão consiga jogar o sangue para o corpo inteiro. Então, a característica das artérias é que ela é bastante forte, rígida. O próximo vaso são os capilares. Eles têm a característica de serem bem delgados, porque é através desses vasos que são feitas as trocas gasosas nas nossas extremidades. Eles precisam ser finos, porque ao serem finos eles chegam mais às nossas extremidades e eles podem fazer as trocas gasosas, eliminando o dióxido de carbono e captando o oxigênio. As veias, elas têm uma característica de ser mais fina que a artéria, e não tão resistente quanto a artéria, porque elas já não estão mais sob tanta pressão, estão retornando o sangue do coração, dos órgãos para o coração. E também tem a característica de serem mais grossas que os capilares. O sangue contido nas veias, ele dito como sangue venoso, ele já é pobre em oxigênio, né? O sangue arterial, rico em oxigênio. Por último, a circulação que nós vamos falar aqui são dois tipos. A circulação pulmonar, que é dito como pequena circulação. O sangue sai do coração até o pulmão e regressa para o coração novamente. Ela tem a função de recaptar o oxigênio e liberar o dióxido de carbono, CO2. A circulação sistêmica é dita como grande circulação. Comparada com a circulação pulmonar, ela é grande mesmo, porque ela faz fazer a distribuição do sangue por todo o corpo. Então, ela vai sair do ventrículo esquerdo pela artéria aorta e vai fornecer oxigênio para todas as células do corpo, e ao passo que recebe o CO2. Gente, só lembrando que o sangue ele vai sair para o corpo, os órgãos não ficam sempre abaixo do coração, eles ficam acima também. O cérebro é um órgão muito importante para captar o oxigênio também, tá bom? Então, essa aula de hoje eu agradeço pela atenção de todos e tenham sucesso!